caros, vamos lá, vamos começar nesta aula a teoria do fato jurídico, beleza? Muito importante você entender todas as espécies de fato jurídico para saber diferenciar o estudo posteriormente. Primeiro de tudo, você tem que lembrar o seguinte, que fato é todo acontecimento. Todo acontecimento é um fato. Todavia, se este acontecimento trouxer consequências jurídicas relevantes no campo do direito, nós temos o fato jurídico, tá? Então, o fato jurídico é o acontecimento que traz consequências jurídicas relevantes para a área do direito. Então, vem aqui comigo que nós temos, então, fato jurídico subdividido em duas grandes espécies, tá? Duas grandes espécies. Nós temos o fato jurídico natural, o fato natural e o fato humano. Fato natural, fato humano. Então, vamos lá, vamos colocar o seguinte inicialmente. Fato jurídico é aquele acontecimento relevante para o direito, ou seja, aquele que traz consequências jurídicas relevantes para o direito. E esse fato jurídico, como a gente está vendo, se subdivide em fato natural, fato humano. Fato natural é também chamado de fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito. Então, enquanto este fato jurídico aqui do conceito é o fato jurídico em sentido amplo, o fato jurídico em sentido estrito é o fato natural. E o fato humano, ele é chamado de ato jurídico em sentido amplo. Ato jurídico em sentido amplo. Não esqueçam, portanto, que sempre que você vir em prova esta expressão fato jurídico em sentido estrito, a questão está fazendo referência ao fato natural. De todo modo, se você vir em prova a expressão ato jurídico em sentido amplo, é o fato humano. Portanto, esta palavrinha ato pressupõe atuação humana, diferentemente do fato, que pode ser natural ou humano, beleza? Agora, em relação ao fato jurídico em sentido estrito, o fato natural, nós temos que conhecer a sua subdivisão. Vem aqui comigo. O direito civil subdivide o fato natural em ordinário, e extraordinário. O fato natural, pessoal, ordinário, são os eventos, normais da natureza. Ou seja, são aqueles que normalmente acontecem, né? São os eventos naturais corriqueiros, comuns,
Eu vou dar 3 exemplos aqui, os 3 principais. O nascimento, o decurso, a passagem do tempo e a morte. Nascimento, passagem do tempo e a morte são 3 fatos jurídicos em sentido estrito, 3 fatos naturais ordinários, beleza? Mas existem, por outro lado, aqueles fatos naturais extraordinários. Vem aqui comigo. Esses aqui são os eventos naturais imprevisíveis. Imprevisíveis ou previsíveis, porém inevitáveis. Inevitáveis. De consequências imprevisíveis, de consequências imprevisíveis. Então, observem que o fato natural extraordinário é o evento natural imprevisível, tá? Por exemplo, a queda, sei lá, de um cometa ou de um meteoro, né? Aqui na Terra. Se não há nenhuma previsão nesse sentido, é um evento natural imprevisível, né? Agora, por exemplo, um terremoto, um maremoto, consegue se prever? Consegue, né? Mas você consegue evitar? Não. Então, também são aqueles eventos naturais previsíveis, porém inevitáveis, de consequências jurídicas imprevisíveis, né? Então, nesse caso, nós temos os fenômenos naturais extraordinários, grandes enchentes, grandes secas, nesse caso, maremotos, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enfim, são os eventos naturais imprevisíveis ou previsíveis, porém inevitáveis, de consequências jurídicas imprevisíveis, tá? Beleza. No que pertinho aos fatos naturais, no máximo que você vai ser cobrado em prova é sobre isso aqui. É sobre esses conceitos, tá? Agora, onde realmente o examinador bate mais forte é no fato humano, e nem poderia ser diferente, né? É o ato jurídico em sentido amplo a maior preocupação, obviamente, do direito civil. E aí, neste fato humano, no ato jurídico em sentido amplo, nós vamos subdividi-lo inicialmente em 2 espécies. Então, vem aqui comigo, eu vou aproveitar esse esquema ainda para subdividir o fato jurídico em sentido amplo em ato lícito e ato ilícito. Ato lícito e ato ilícito. Então, obviamente, que o ato jurídico em sentido amplo, o fato humano, pode ser lícito ou ilícito. E aí nós vamos nos preocupar com essa diferença agora. Vem aqui comigo, porque nós temos que falar do ato jurídico em sentido amplo, que é o fato humano, em sentido amplo, e a sua respectiva subdivisão, né? Então, nós temos o ato jurídico em sentido amplo subdividindo-se em ato lícito. O ato jurídico lícito. E o ato jurídico ilícito. Obviamente, esse ato lícito é a conduta humana, ato jurídico lícito, humana,
compatível com o ordenamento jurídico, com o ordenamento jurídico. Já o ato ilícito é a conduta humana antijurídica, ou seja, incompatível com o ordenamento jurídico. Nós vamos aproveitar esse esquema para falar inicialmente sobre o ato lícito. O ato humano, o ato jurídico lícito, ele é subdividido em ato jurídico em sentido estrito, ato jurídico em sentido estrito, em negócio jurídico, negócio jurídico e em ato-fato jurídico. Então, o ato jurídico lícito, pessoal, ele é subdividido nessas três espécies. O ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico e o ato-fato jurídico. Agora, acompanhem comigo a explicação de cada uma dessas espécies, né? Primeiro, ato jurídico em sentido estrito. Veja, aqui, o ato jurídico em sentido estrito é a espécie de ato jurídico cujos efeitos derivam da lei e a vontade humana é relevante no momento de sua formação. Então, cuidado. O ato jurídico em sentido estrito, e copiem, é aquela espécie de ato jurídico cujos efeitos emanam da lei e a vontade humana é importante no momento de sua formação. Veja, eu vou dar 3 exemplos aqui, tá? Um exemplo, vou colocar 2. Um exemplo muito comum é o reconhecimento voluntário de paternidade e o outro é o registro civil. Veja, são atos jurídicos em sentido estrito, porque o legislador, de forma prévia, já afirma, já diz quais são os efeitos que derivam daquele ato. Veja, no reconhecimento voluntário de paternidade, é obviamente o ser humano que vai dizer se e quando vai reconhecer aquela paternidade. Por isso que aqui, no ato jurídico em sentido estrito, a vontade humana ela não é irrelevante. Ela tem a sua parcela de importância, porque é o ser humano que vai dizer se e quando vai compor aquele ato jurídico. Todavia, se ele decide por formalizar aquele ato jurídico, os efeitos que já estão previstos em lei terão que ser obedecidos. Ele não pode alterar esses efeitos. No exemplo do reconhecimento da paternidade, o pai que reconhece a paternidade da criança, depois não pode dizer, bom, eu reconheço apenas a paternidade para ele utilizar no nome dele o meu sobrenome, mas eu não quero pagar alimentos. Esse negócio de pagar alimentos dá muito despesa, não dá certo não. Claro que ele não pode fazer isso, porque a obrigação de pagar alimentos é, obviamente, derivada do reconhecimento da paternidade. Então, não esqueçam disso. A grande característica do ato jurídico em sentido estrito é que seus efeitos eles estão previamente previstos na lei, tá? E a vontade humana tem uma parcela de importância porque na formação do ato é o ser humano que vai dizer se vai ou não compor aquele ato. Beleza? A próxima espécie, como vocês estão enxergando ali, é o negócio jurídico. O negócio jurídico, do qual o principal exemplo é o contrato, já é diferente. Veja, o negócio jurídico é a espécie de ato jurídico
em sentido amplo, né? É a espécie de ato jurídico cujos efeitos decorrem da vontade humana e são tutelados por lei. Veja, os efeitos do negócio jurídico decorrem da vontade do ser humano e são apenas tutelados, protegidos pela lei. Então, cuidado, é o ser humano aqui, junto com o seu parceiro, né, no negócio, são pelo menos duas pessoas, que vão compor vontades e gerar, produzir dali os efeitos daquele negócio. Agora, claro que existe um limite, né? Que é a licitude ali, obviamente, daquele acordo. Todavia, esses efeitos derivam da vontade humana e são tutelados, protegidos por lei, de tal forma que se eu e você, a gente sentar numa mesa e formalizar um contrato, a nossa vontade ali exposta é protegida pela lei. E assim, se qualquer um de nós desrespeitarmos o acordado, nós poderemos ser responsabilizados. Então, não esqueça. Eu vou colocar aqui, ó, a principal diferença. No ato jurídico em sentido estrito, os efeitos decorrem da lei. Decorrem da lei, como a gente viu. Aqui, os efeitos decorrem da vontade humana. Decorrem da vontade humana. Portanto, percebam o seguinte, que lá no ato jurídico em sentido estrito, perceba, no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos decorrem da lei, mas a vontade humana tem sua parcela de importância, como a gente já viu. Mas no negócio jurídico, a vontade humana se sobreleva, tem a sua maior importância. Por quê? Porque os efeitos jurídicos que decorrem do negócio derivam dessa vontade humana, beleza? Isso, como a gente viu, são protegidos por lei. Por fim, nós temos a espécie ato-fato jurídico. Como assim? Vem aqui comigo. No ato-fato jurídico, deixa eu logo te explicar, nós temos alguns pontos de semelhança com o ato jurídico em sentido estrito. Porque, como a gente viu, no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos decorrem da lei. No ato-fato jurídico, também os efeitos decorrem da lei. Só que no ato jurídico em sentido estrito, a vontade humana tinha sua parcela de importância. No ato-fato jurídico, a vontade humana é irrelevante, produzindo-se os efeitos legais, ainda que não haja capacidade e nem consciência daquele ato. Então, vem aqui comigo, deixa eu caracterizar aqui, no ato-fato jurídico, os efeitos, ó, efeitos também decorrem da lei, mas aqui, ó, mas a vontade humana é irrelevante. Irrelevante. Produzindo-se, meus caros, os efeitos legais, ainda que não haja capacidade ou consciência. Exemplo, união estável. Vocês acham mesmo que duas pessoas que decidem morar juntos, construindo família, né, e vivendo maritalmente união estável, têm plena consciência de todas as consequências jurídicas que decorrem daquela união? Tem nada, a maioria não sabe nem que decorre ali efeito jurídico. Então, a união estável, cuidado, sem contrato, porque se for contratualizada é um negócio jurídico, né? Mas se for aquela sem contrato, sem registro, obviamente ela é um ato-fato jurídico. Independentemente da consciência, da capacidade ou da vontade das pessoas, ela produz os efeitos que emanam da lei.
Outro exemplo bastante comum, né, de ato-fato jurídico é a questão do descobrimento de um tesouro. Tesouro hoje é qualquer bem móvel de cuja propriedade não se tem notícia. E aí a lei atribui o quê como efeito jurídico para você que descobriu um tesouro? A aquisição de 50% daquele valor. Se você descobre qualquer desse objeto bem móvel de cuja propriedade não se tem notícia, ainda que você não tenha consciência do valor, ou mesmo que naquele local existia aquele tesouro, você recebe o valor porque é um efeito derivado da lei. E o último efeito é aquela compra e venda de pequeno valor, compra e venda de pequeno valor, realizada por uma criança de tenra idade. Um menino com 2 anos, 3 anos, uma pessoa com 2, 3 anos, ele não tem consciência, né, daquela operação que é a compra e venda. Ele recebe aquele produto, fica satisfeito e aí ele, obviamente, comemora, porque ainda recebe troco. Né? Quando meu filho tinha 2, 3 anos, eu sempre dava a ele dinheiro para ele comprar, por exemplo, chocolate, a pipoca que ele queria. E a primeira vez que eu fiz isso, eu dei uma cédula de R$ 10 para ele comprar lá uma pipoca, ele veio achando graça. E eu disse para ele: "Por que é que tu tá achando graça, cara? Pai, é bom demais. Eu dei um dinheiro, que era a cédula de 10, recebi a pipoca e recebi mais dinheiro." E aí mostrou na mão o troco que ele recebeu. Então, para ele tinha a ideia de quantidade, não de qualidade. E isso faz com que aquela compra e venda seja inválida? Não, veja, ele era absolutamente incapaz, ele não tinha nenhuma consciência da operação, mas a compra e venda é válida porque há um ato-fato jurídico. Beleza? Ótimo. Então nós temos aí, ó, o ato lícito já especificado. E eu vou circular aqui aquele mais importante, que nós vamos depois estudar em detalhes, que é o negócio jurídico. E o motivo aqui é bem simples. Veja, ora, se você fosse o legislador, você iria regulamentar com mais cuidado, com mais vagar, aquele ato jurídico cujos efeitos decorrem da vontade humana ou cujos efeitos já estão previstos em lei? Ora, claro que é aquele cujos efeitos decorrem da vontade humana, né? Porque aquele que os efeitos decorrem da lei, o legislador previamente já regulou, já limitou, inclusive, as consequências jurídicas. Agora, no negócio, os efeitos que decorrerão daquele ato derivam da vontade humana. Então, como forma de balizar, de limitar aqueles efeitos, o legislador se preocupa em regulamentar com mais detalhes. E é por isso que, a partir do artigo 104 do Código Civil, você vai ver tudo sobre o negócio jurídico, que depois nós vamos estudar, beleza? Mas, veja, venha comigo. Do outro lado, nós temos o ato ilícito, tá? O ato ilícito, pessoal, é o principal pressuposto da responsabilidade civil. Via de regra, o indivíduo só responde civilmente se ele praticou uma conduta ilícita, tá? E é dentro desse viés que nós vamos estudar o ato ilícito. Vem aqui comigo, eu vou colocar aqui para vocês, então, ó, o ato ilícito, vamos estudar o ato ilícito como o pressuposto essencial, pressuposto essencial da responsabilidade civil. Como eu disse, via de regra, o indivíduo só responde civilmente se ele praticou uma conduta ilícita. Atualmente, no nosso sistema civil, o ato ilícito ele é subdividido em duas espécies, tá? Em duas espécies. Você tem o ato ilícito na vertente subjetiva
e você tem o ato ilícito na vertente objetiva. Objetiva. A vertente subjetiva do ato ilícito, ela está regulamentada no artigo 186 do Código Civil. Já a vertente subjetiva no artigo seguinte, no artigo 187 do Código Civil, tá? Então vamos lá. Esse ato ilícito, como vimos, aquela conduta antijurídica em desconformidade com o ordenamento, ele pode ter duas vertentes, a primeira vertente subjetiva. Ora, como o nome indica, na vertente subjetiva, o dolo ou a culpa do agente será analisada, tá? Então, a vertente subjetiva vem a ser aquela dependente da análise de dolo ou culpa. Em outros termos, na vertente do ato ilícito subjetiva, o agente que praticou aquela conduta só vai responder se ele praticou a conduta com dolo ou culpa. Dolo, não esqueça, a intenção deliberada de causar o prejuízo. A culpa, aquela conduta imprudente, negligente ou imperita. Mas aqui na vertente 186, o próprio legislador já diz: aquele que, por dolo ou culpa, causar prejuízo a outrem, é obrigado a repará-lo. Então, observe que nessa vertente subjetiva, que é a vertente clássica, a vertente tradicional, então, o indivíduo só vai responder se tiver dolo ou culpa. Na vertente objetiva, é o contrário. Vem comigo. A vertente objetiva independe da análise de dolo ou culpa. Independe da análise de dolo ou culpa. O sujeito vai responder ainda que ele não tenha agido com dolo ou com culpa. Essa vertente objetiva, ela deriva do chamado abuso de direito. Então, cuidado, o abuso de direito é ato ilícito pelo qual o agente que o pratica responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa. Então, vamos colocar o seguinte, que na vertente objetiva prevista no artigo 187, nós temos o abuso de direito como ato ilícito definido no artigo 187 do Código Civil. E aí, veja, o abuso de direito ocorre quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os seus fins econômicos ou sociais, a boa-fé e os seus bons costumes. Beleza? Na próxima aula, nós vamos aprofundar o estudo do ato ilícito para depois nós chegarmos na responsabilidade civil. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima aula e vamos juntos. Até a posse.